Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson e essa é a nossa aula 36, a última aula teórica aí do nosso curso, beleza? Que é sobre polimorfismo, beleza? Que é a última engrenagem da nossa programação orientada a objeto. Lembra lá que a gente viu, né? Abstração, encapsulamento, herança e, por último, polimorfismo, beleza? E olha, para a gente entender como que é o conceito de polimorfismo, a gente vai pegar a primeira etimologia dessa palavra. Basicamente, polimorfismo, ele significa aí poli, várias, e morfismo vem de formas. Basicamente, seria várias formas, né? Mas várias formas de quê? Várias formas de fazer a mesma coisa. Em programação, eu diria que é várias formas de usar o mesmo método. Beleza, pessoal? E aí a gente usa esse termo polimorfismo. Para a gente pegar um exemplo bem básico, vamos pegar o exemplo de um robô. Um robô ele pode se locomover de várias formas diferentes, né, pessoal? Você pode aí, por exemplo, indicar a um robô se locomover por meio de um sentido, certo? E aí ele simplesmente vai printar aí na sua tela, sim senhor, e percorrer esse sentido que você mandou, certo? E você também pode indicar um sentido e a hora que ele vai se locomover, né? Vamos supor aí que você tem um robô que faz um trabalho para você a um determinado horário, sei lá, vai aguar suas plantas, por exemplo, ou verificar a temperatura do dia em um determinado horário. Talvez você esteja fazendo um estudo, né, sobre alguma coisa desse tipo. E aí o robô simplesmente vai printar na sua tela, sim senhor, horário definido. Beleza? Um terceiro modo de você usar esse método seria passando o sentido, a hora e a velocidade. Vamos supor que o seu robô ele precise de uma velocidade para ele chegar a um determinado local. E esse local tem um sentido e um horário específico para ele estar lá. E ele basicamente vai imprimir na sua tela, sim senhor, horário definido, velocidade salva. Beleza? Quando chegar naquele determinado horário, ele vai percorrer aquele mesmo sentido em uma velocidade salva. Beleza? Bom, em programação, como é que isso ficaria? Muito simples, muito fácil. Basicamente, a gente teria uma classe robô, certo? Onde eu definiria um método chamado locomover. E aí eu teria que passar o sentido como parâmetro nesse método. E aí ele ia printar sim senhor, certo? No outro método, ele teria que mandar como parâmetro o sentido e a hora. E ele ia printar na tela sim senhor, o horário definido, certo? Seria basicamente desse jeito. O terceiro método também funcionaria da mesma lógica. Teria os três parâmetros, sentido, hora e velocidade, e ia imprimir as respectivas mensagens. Beleza? Em diagrama de classe, eu representaria dessa forma. Seria métodos públicos, onde teria os métodos e retornaria void. Bom, olhando um pouco mais para esse diagrama de classes e os nomes, como eles estão inseridos aqui nessa classe, a gente poderia conceituar o que chamamos de assinatura do método. Basicamente, a assinatura do método ele vai observar o nome do método, a quantidade de parâmetros e o tipo de dados desses parâmetros. A assinatura é exatamente esses três dados aqui que ele verifica na nomeação do método. Beleza? Isso vai ser importante para a gente diferenciar um método de outro, tá, pessoal? Olha só, nesse caso aqui, a gente tem métodos em uma mesma classe, nesse caso a classe robô, com assinaturas diferentes. Olha só, o método ele tem o mesmo nome, certo? Nome locomover. Tem mesma quantidade de parâmetros? Não, né, pessoal? Esse método aqui, que tem o mesmo nome, ele tem apenas uma quantidade de parâmetros, esse outro tem 2 e esse outro tem 3. Então, basicamente, por conta disso, eu posso dizer que são métodos com assinaturas diferentes. E olha só, ele também não tem o mesmo tipo de dados, certo? Porque um é string, o outro é um inteiro e o outro é double, né, pessoal? Então, eu posso afirmar que eles estão em uma mesma classe com assinaturas diferentes. E quando isso acontece, a gente diz que nós temos um polimorfismo de sobrecarga. Beleza, pessoal? Um outro tipo de polimorfismo bastante interessante
a gente vai ver no nosso próximo exemplo. Peguei aqui o diagrama de classe de robô e de foguete, onde esse robô ele tem como parâmetro, onde esse robô tem o método dançar, beleza, pessoal? E o meu foguete ele tem o método de ejetar paraquedas, né? Você está aí criando o teu protótipo, você precisa salvar o seu foguete quando ele acabar, né, o combustível. Então ele precisa ejetar o paraquedas quando ele estiver próximo no chão, senão imaginou aí o prejuízo que você ia causar, né, tendo que jogar vários protótipos para o alto e quando ele cair no chão ele se quebrar todinho. Então você precisa de uma forma para recuperar esse teu protótipo. Beleza? E além disso, essas duas classes vão herdar os métodos de uma outra classe, a classe máquinas. Beleza? Que terá como método o método locomover e mandar sinal. Toda máquina ela tem esses métodos, ela precisa desses métodos. Ela precisa se locomover e mandar um sinal. Talvez você esteja fazendo um estudo e ele precisa armazenar dados, certo? Então ele precisa mandar esses dados para você quando você estiver estudando esse protótipo. Então, basicamente, ele precisa mandar um sinal. Então, eu posso afirmar que máquinas é a classe mãe e essas duas classes aqui embaixo são as classes filhas. Beleza, pessoal? Lembrando aí lá do conceito de herança, certo? Em códigos, como que isso ficaria? A nossa classe robô ficaria com o seguinte método. Teria o método locomover, onde ela iria herdar esse método, né? E olha só, um robô, ele se locomove andando, né, pessoal? Claro, tem robôs que se movem de uma outra forma, mas esse nosso robô aqui, ele se locomove andando, beleza? Além disso, ele teria o método mandar sinal, onde ele pode falar, beleza? Então, para ele mandar sinal, ele vai mandar falando, ele vai mandar um áudio por via de algum aplicativo, né? Beleza, eu não coloquei o método dançar aqui para não ficar muito extenso, porque só são esses métodos que a gente precisa para conceituar aqui o outro tipo de polimorfismo, beleza? Na classe foguete, como é que esses métodos ficariam? Ora, muito simples, muito fácil. Um foguete, ele se locomove voando, né, pessoal? Então ele iria printar aí voando. E para mandar sinal, ele mandaria um sinal aí em código binário, né? Ele está lá no espaço, está lá no alto, então um código aí que ele iria mandar era um código binário, onde você poderia criar um aplicativo, né, para interpretar esse código e ler a mensagem que ele está mandando. Ler aí os dados que eles estão pedindo lá do espaço, né? Poderia ser a altura máxima dele, a velocidade máxima que ele atingiu, né, pessoal? Então tem aí esses dados onde você se preocupa em obter para construir um protótipo melhor, certo? E aí, pessoal, percebe o seguinte, que agora eu tenho o mesmo método, porém em classes diferentes, né, pessoal? Quando a gente tem isso aqui, nós dizemos que temos um polimorfismo de sobreposição. Beleza, pessoal? Então, ó, lembrando, nós temos o polimorfismo de sobrecarga e o polimorfismo de sobreposição. Show de? Bom, pessoal, é basicamente isso. A nossa aula teórica é só para conceituar isso aqui. Show de? Então, tchau, tchau!